A gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, para falar que Deus ele é bom em nossas vidas, que Ele é maravilhoso, porque tudo Ele faz por mim e por você. Amados, abra as vossas Bíblias no livro de Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Livro de Hebreus, no capítulo de número 11, onde Deus tocou no meu coração, eu estava ali, sentado, falando com Deus, porque sabemos que para trazer a palavra do Senhor não é algo fácil, que é uma responsabilidade muito grande ter que falar da obra de Deus, ter que falar aquilo que Deus coloca em nossos corações e não aquilo que nós queremos, porque a nossa própria vontade não nos leva a lugar nenhum, mas leva sempre a só a vontade de Deus. Livro aos Hebreus, no capítulo de número 11, verso 1 a seguir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus bendito, Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Somente Deus, Ele conhece a minha, a tua necessidade, aquilo que nós viemos buscar. Que o meu Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso, aleluia. Se procura almas que nós esperamos, todo mundo vai encontrar. Hebreus está quase no final da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Deus altíssimo, poderoso, aleluia. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é grandioso. Aleluia, santo, poderoso Deus, Criador do céu e da terra, de tudo quanto há. Não cesse de dar glória ao teu Deus, não. Não importa a luta que você passe, não importa a prova que você entra, o deserto que você tem que passar, se o mar vermelho está à frente, se as muralhas de Jericó, ou se é um gigante que se levantou na sua vida. Apenas creia na mão poderosa do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Livros aos Hebreus, capítulo de número 11, verso 1 a seguir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. No versículo 3: Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. No verso 5: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o transladara, visto que antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Toma os vossos assentos, meus queridos. Glória a Deus, aleluia. Dando glória a Deus, porque Ele é poderoso e Ele é grandioso. Meus queridos, quando estamos lendo e falando sobre fé, uma coisa que eu acho interessante: a fé, ela tem dois extremos em nossas vidas. Primeiramente, meus queridos, quando nós temos um desejo em nosso coração, quando você tem um sonho e pede algo para Deus, a primeira coisa que você fala é: eu tenho fé que eu vou alcançar. Muitas vezes que pelo meio do caminho, às vezes essa fé vem a se abalar, mas você diz que no princípio de tudo que você tem fé e que você confia na mão do Senhor. E o outro extremo, meus queridos, que eu digo, é porque quantas vezes vemos pessoas que estão nas últimas, vamos dizer assim, no fundo do poço, não olha para frente, não consegue mais ver saída, olha para um lado, não vê solução, mas aquela pessoa fala: Deus, eu ainda tenho um pouco de fé
que o Senhor ainda há na minha vida, que o Senhor existe em minha vida. Então, meus amados, são dois extremos que nós muitas vezes ouvimos falar. Primeiramente, é o que mais nós gostamos de ouvir, quando alguém tem um sonho, tem um desejo e fala que tem fé e acredita em Deus. Mas ainda, quando aquele que está necessitado ainda começa a agir a sua fé, meus amados, nós temos que dar glória porque, meus queridos, a Bíblia nos fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você se diz que é cristão, se você tem um nome a zelar e coloca no teu coração, e se você não tiver fé, você pode ter certeza que você não vai estar agradando a Deus, que você não vai estar tocando em Deus, porque toda vez que você murmura contra o teu Deus, toda vez que você se levanta contra o nosso Criador, porque alguém veio até você, pisou no seu caminho ali e doeu, e você fala, aonde está meu Deus? O teu Deus está no céu olhando pela tua vida, porque você teve um pisão no pé apenas, foi apenas uma dor passageira. Muitas vezes falamos para o nosso Deus, aonde está Deus quando nós mais precisamos? O teu Deus, o meu Deus está no céu, olhando e cuidando para a tua vida, para que nada de mal, nada de pior aconteça com você, aconteça comigo. Não é na dor, não é na angústia que nós devemos ali simplesmente chegar para Deus e falar, Deus, cadê você? Você tem que ouvir a Deus a todo momento da sua vida, a todo instante, quando você se levanta, quando você está durante o dia, quando você está na bênção ou quando você está na prova, você continua adorando, bendizendo o nome do Senhor, você continua crendo naquilo que Deus colocou no teu coração, no propósito que você colocou na mão de Deus. Porque não é uma pequena luta, não é algo que vem a nosso encontro para fazer nos desanimar, que nós vamos desistir, não. Pelo contrário, primeiramente nós vamos agradecer a Deus por cada dia que nós temos, por cada manhã, quando nós acordamos, e ainda vemos ali que estamos ali, em pé, que nossos familiares estão bem. Isso é motivo de você adorar o teu Deus e dizer, muito obrigado, Pai, porque tu és fiel na minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque pode ser que eu não tenha tudo, mas o que eu preciso para o dia de hoje, o Senhor tem me concedido, e o Senhor é comigo em minha vida, e o Senhor tem me guardado e tem me colocado de pé. Isso você tem que agradecer a Deus. Nas demais coisas, basta somente esperar e confiar no Deus Altíssimo, no Deus Poderoso. Amados, quando nós falamos em fé, é impossível não citar o nome de Abraão, porque todos nós sabemos que a Bíblia fala que Abraão, ele é o pai da fé. Porque, meus queridos, como difícil foi para Abraão. Ele estava no meio da sua parentela, no meio dos familiares deles. Porque no tempo antigo, o costume era a família ficar todas unidas. Tinha o pai e a mãe, que era tido como patriarca e monarca. E ali, todos ali, meus queridos amados irmãos, cresciam ao redor daquela família ali. E ali Deus chegou para Abraão ali e falou, Abraão, saia do meio da tua parentela, que eu tenho algo contigo, que eu farei de você uma grande nação, e muitos serão de ti. Meus queridos, para nós que temos filhos, é fácil. Mas imagina Abraão, que não tinha filhos, a mulher dele era estéril, não podia ter mais filhos, e os dois já eram avançados de idade. Que difícil é crer nessa palavra. Mais difícil ainda, meus queridos, é porque Deus não tinha se apresentado a Abraão ainda. Deus não tinha falado com ele nunca. Foi a primeira vez que Deus chegou até Abraão e falou ali diretamente com ele, meus queridos. E imagine só quando ele chegou para o teu pai ali, para os seus familiares. Olha, eu vou sair daqui, eu vou para um outro lugar, porque teve um Deus que falou para mim. Naquele tempo, meus amados irmãos, poucos eram que tinham o prazer de ouvir a voz de Deus. E muitos ali, pode ter certeza, começaram a caçoar dele e falar, você está louco. Você vai deixar tudo que você tem. Você vai deixar os bens que o seu pai pode te dar. Você vai deixar a segurança que o seu pai te garante para ir peregrinar em terras estranhas, em terra que você não conhece. Aonde você está com a cabeça de fazer isso? Aonde está o teu pensamento de fazer uma coisa dessa? Será que você está louco? Isso é que aquele que não crê, aquele que não tem fé, é o que pensa muitas vezes de mim e de você. Mas, meus queridos, uma coisa é diferente. Deus te chamou e Deus colocou em você um espírito de adorador, um espírito de valentia. Que Deus fala para você, olha,
você vai sair daqui e vai mudar de cidade, e você vai fazer aquilo que Deus tocou no teu coração, porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre mim e repousa sobre você. E é esse mesmo Espírito que estava com Abraão ali, e ele pegou todos os seus familiares ali, meus queridos, e foi para uma terra estranha. Mas também, meus queridos, sempre tem alguém que está te olhando em você, que está vendo a mão de Deus prosperar a tua vida, que está vendo aquilo que Deus tem para você. Porque conta a Bíblia que Ló saiu juntamente com Abraão. Deus não tinha falado para Abraão, olha, pega Ló e vai. Não, falou, pega você e a sua família e sai. Mas Ló, entendendo ali que algo diferente estava acontecendo, que um brilho diferente estava em Abraão, que ele já não era mais aquele homem natural ali, que ele ouvia a voz do pai dele, mas que ele era um novo homem, uma nova unção, algo novo na vida dele. E Ló também fala, eu também vou também contigo, aonde você for também irei. E ali, meus queridos, aqueles dois saem, ele, a sua família e alguns servos, e começa a peregrinar em terras estranhas que eles não conheciam. Imagine só a dificuldade que eles passaram, porque a Bíblia conta, a história conta, que chegou em determinado momento, que Abraão foi para uma terra árida, uma terra seca, e ali tinha alguns inimigos ali dele. E os inimigos começaram a ver que mesmo naquela terra seca, que eles deram para eles vão morar ali, Abraão começou a prosperar. E isso é a mão de Deus na minha e na tua vida. Isso é a mão de Deus na vida daquele que crê na mão do Senhor, que crê ali que Deus é poderoso, que tem fé e conhece a voz do Pai, a voz do Salvador. E meus queridos, muitos vão ver Deus prosperando na tua vida. Muitos vão ver o que Deus tem feito e trabalhado na tua vida. E muitos não vão acreditar e muitos vão até duvidar. Mas se você não duvidar do poder de Deus, coisas maiores ainda você verá acontecer na tua vida. Se você crê que Deus é na tua vida e que Deus tem te abençoado e vai te abençoar muito mais ainda, muitos vão ver que Deus é poderoso pelo que Deus tem feito nas tuas vidas, meus queridos. E Abraão ali, quando começou ali, meus queridos, a caminhar, chegou um determinado tempo que a terra já não mais suportava aqueles dois rebanhos, o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló, porque a Bíblia nos diz que eles multiplicaram grandemente e começaram a crescer, a ponto que os servos deles começaram a brigar um com os outros por causa da pastagem para os animais. E mais uma vez, olha o que Deus faz, olha a sabedoria do Deus poderoso, Deus altíssimo, meus amados. Porque Abraão chegando ali falou para Ló, olha Ló, olhe para onde você quiser, olhe para um lado ou para o outro, escolha o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Porque a terra já não comporta mais os nossos rebanhos. E que para haja paz entre os meus servos e os teus servos. Vamos nos separar. E nesse momento, meus queridos, há uma separação. E ali Ló olhou para a terra, para as planícies ali, verdejantes, mas não olhou, não pediu direção de Deus, sabedoria de Deus. E ele foi para uma terra ali que tinha muitos inimigos. E Abraão foi para uma terra que para muitos poderia ser uma terra que não produziria nada. Mas quem tem Deus na frente, meus amados irmãos, pode plantar no deserto que vai nascer. Pode semear no deserto que ali Deus vai abençoar. A terra pode ser árida, mas Deus ele vem e manda chuva no tempo certo e a semente vai brotar. E ali, meus queridos, quando os dois se separaram, chegou um determinado momento que Ló naquela terra ali foi levado preso, cativo, prisioneiro. Meus amados irmãos, que difícil é quando nós somos aprisionados, ou quando alguém chega e tenta destruir os seus sonhos, aquilo que você olhou do alto e parecia que era verde, que era maravilhas, de repente começa a virar um deserto só, e ali Ló foi levado como escravo. Mas uma coisa é certa, um dos servos deles escapou, e sabia onde buscar socorro, e sabia onde buscar ajuda, e chegou até Abraão ali, meus amados irmãos, e falou tudo quanto tinha acontecido. E Abraão comoveu o coração, porque era um dos seus, era um familiar dele, era sangue do sangue dele, meus queridos. Como muitas vezes você tem se comovido pelos aqueles parentes seus, para aqueles entes queridos que muitas vezes vêm, caçoa de você, começa a tirar sarro, mas o seu coração ainda se comove, porque é sangue do teu sangue. E ali, meus amados, Abraão, ele não tinha guerreiro, ele não tinha exército, ele tinha servos, homens que serviam a ele, mas ele tinha um Deus poderoso que ia na frente dele. E a Bíblia conta que ele juntou alguns homens ali, e pegaram as suas espadas ali, mesmo não sendo homens de guerra, e foram atrás para reaver o que era de direito daquele servo dele, do seu parente.
E ali, meus queridos, quando eles encontraram aqueles povos ali que tinha feito cativo a Ló, conta a Bíblia que Abraão ali matou a todos e libertou a Ló da escravidão, e pegaram o despojo e levaram tudo embora. É o que Deus faz por nós, é o que Deus faz por mim, é o que Deus faz por você, meus queridos amados irmãos. Muitas vezes você fala, mas eu não sou um guerreiro, eu não sei lutar, eu não sei falar. Mas quem guerreia por ti é o Deus poderoso. Quem fala na tua boca é o Deus de Israel. Quem tem chamado você é um Deus poderoso, meus queridos. Porque, meus amados, Jeremias, quando ali Deus chegou até ele falou, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E o Senhor falou, sou eu que falarei por ti. Isaías, quando o Senhor chegou até Isaías temeu, porque falou, certamente morrerei, porque eu vi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ali, meus queridos, o serafim pegou a tenaz ali, e colocou na boca de Isaías ali, para simbolizar que estava limpando ele daquele mal, daquele pecado. E Deus certamente falou para Isaías, a quem enviarei? Isaías prontamente falou, envia-me a mim. E é assim que é, meus queridos, na minha e na tua vida. Nós temos que ter fé e confiança no meu Deus, no teu Deus. Naquilo que você tem colocado no teu coração, o desejo do teu coração. Naquilo que muitas vezes Deus tem mostrado para você, em sonhos, em visões. E tem pedido, meu filho, minha filha, vá em frente, vá adiante, porque eu estou contigo. Não temas, porque aonde quer que passares, eu estarei contigo. Aonde quer que pisares, pisarei contigo. Mas é Deus falando no teu coração. E basta você crer na palavra de Deus. Basta você crer na voz do Mestre. Porque, meus queridos, quando Deus fala em nossos corações, quando nós ouvimos a voz de Deus falar conosco, o nosso coração se alegra de uma maneira tal. Mesmo quando é muito difícil aquilo que temos que fazer. Mesmo quando muitas vezes aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, às vezes nós não entendemos ou não compreendemos. Mas você não precisa entender ou você não precisa não compreender. O importante é você crer e ir adiante naquilo que Deus tem tocado nos vossos corações. Simplesmente, meus amados irmãos, fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Porque eu sou teu filho, eu sou teu servo e quero servir-te em espírito e verdade. Não pense, meus amados irmãos, que aqueles antes que vieram antes de você, não pense que os discípulos, os apóstolos, não passaram perseguição, não passaram lutas e não passaram provas. Porque todos tiveram que ser provados e ter que ser aprovados para ter um valor inestimável nessa noite. Todos nós, meus amados irmãos, temos um valor em nossas vidas. Todos temos um dom que Deus tem colocado em mim e colocado em você. Não importa se você considera o seu dom pequeno. Não importa se você acha que o seu dom é grande demais, que você não pode carregá-lo. O importante é que você continue debaixo da mão poderosa do Senhor. Mesmo quando você falar, Senhor, a minha fé é pequena. Senhor, eu entrei num abismo e não vejo mais saída, e o abismo é escuro, mas o Deus poderoso, a luz do Pai resplandece grandemente sobre a minha, sobre a tua vida. É nessa força, é essa fé e é essa esperança que nós temos de servir ao nosso Deus, de servir ao nosso Pai. Seja onde for, meus amados irmãos, se Deus tocar no teu coração, que você saia do meio da tua parentela e que você vá para uma terra longínqua, levar a palavra de Deus, peregrinar para lugares que você nunca pensou antes de andar. Mas se Deus colocou no teu coração e você tem a certeza que é Deus falando contigo, então, meus queridos, coloque tua fé, coloque seu joelho no chão e fale com Deus e siga em frente, porque é Deus que faz. E quando o teu pai ele fala, ele cumpre, ele zela pela palavra dele, ele zela por aquilo que ele pensa de mim, pensa de você, ele zela por aquilo que ele falou que ia acontecer na tua vida, e que muitas vezes fala, mas Deus, não vai acontecer mais, porque já passou o tempo, eu já estou com a idade mais avançada, e ainda não se cumpriu. Não importa, meus queridos, porque a palavra de Deus fala que há esperança. Mesmo ainda, você estando ainda, achando que já você passou o tempo, mas para o meu Deus pode ter certeza que ainda não passou o tempo não. Enquanto houver sopro de vida em suas narinas, ainda há tempo de Deus fazer aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que Ele prometeu para mim, meus queridos. Mas somente se você crer. Se você não crer, você não vai ver
as bênçãos de Deus na minha e na tua vida. E pior ainda, se você não crer, você não poderá entrar no céu. Você não terá direito às mansões celestiais que Jesus foi preparar para mim e para você. Então, é mais fácil, irmãos, se você desistir, Deus vai estar esperando você ali ainda. E você terá que voltar para trás e começar tudo de novo da onde você parou. É triste quando nós deixamos a Deus e começamos a seguir caminhos que não vêm da parte de nosso Senhor. Mas meu Deus, Ele ainda está de braços abertos, esperando a mim, esperando a você. Então, meus queridos, continue em frente, porque Deus, Ele te ama de uma maneira tão grandiosa. Porque se Deus não amasse a nós, você acha que nós estaremos aqui essa noite? Você acha que nós estaremos aqui adorando a Deus, cantando hinos ao nosso Senhor e falando que Deus é bom e Ele é maravilhoso em nossas vidas? Com certeza não, porque o inimigo, ele tenta te matar, ele tenta tirar nossas vidas 24 horas por dia. Nós não somos consumidos, é por causa da mão do nosso Deus que tem nos guardado e nos livrado. É porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, para que nenhum mal se achegue até você. Se alguma coisinha acontecer, é Deus provando a tua fé. Então não murmure, clame e glorifique a Deus, porque Ele é poderoso e é grandioso. Amém? Meus queridos, até aqui foi que Deus tocou no meu coração. Não irei adiante porque não é por muito falar, mas sim é pelo ouvir e dar a entender a voz de Deus. Fiquem com essas palavras, que Deus Ele possa abençoar cada um dos amados irmãos grandemente. E que sempre que precisarem, saiba que existe um Deus que cuida de vocês. Amém? Uma salva de palmas para nosso Senhor, que é nosso Deus da honra e da glória. Aleluia. Eu também já convido a igreja nesse momento a se colocar de pé. Vamos fazer essa oração, meus amados irmãos, de encerramento. Mas abre o teu coração, mas abre muito o teu coração, para que a palavra de Deus ela possa cair no teu coração e criar semente. E que o nosso Deus, meus amados irmãos, Ele sempre possa derramar as bênçãos dele do alto céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa repousar sempre em nossos corações. Louvado seja Amém? Deus, aleluia. Oramos ao nosso Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus Pai, por essa noite maravilhosa, Senhor, por esse culto onde o Senhor, Papai amado, tem feito bênçãos e maravilhas. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, porque o Senhor é grandioso e o Senhor conhece a cada coração. Deus, que os teus filhos possam retornar, Papai amado, em paz para os seus lares, e que possam guardar, Senhor Deus Pai, a tua palavra dentro do coração, Senhor, e que para nos dias difíceis, Senhor, para nos dias de angústia, Papai, eles possam ter, Papai, suprimentos para passar, Senhor, pela prova e pela luta. Ó Deus, que tua mão poderosa, Senhor, que o teu anjo, Senhor, esteja acampado, Senhor, nos lares, Papai, de cada família, Senhor, que eles estejam lá dentro, Papai, colocando, Papai, tudo em ordem, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E que o inimigo, Senhor, não venha se andar no meio das famílias. E que o inimigo, Senhor, possa sair em retirada, Papai. Porque tu és bendito e tu és poderoso. E tu és o Deus que tem guardado a cada um dos teus filhos, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por essas bênçãos, por essas maravilhas. Senhor, nós te clamamos também, Papai, que o Senhor guarde, Senhor, os caminhos daquele que não puder estar aqui hoje. E daqueles que estão viajando, que hão de regressar, Senhor, para os seus lares, Papai, nessa estrada. Guarda eles, Papai, de todo acidente, de todo mal, Senhor, e que eles possam estar novamente na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, hoje e eternamente, Papai, é o que eu te peço. Amém, amém e amém. Estenda as vossas mãos para frente. Que o grande amor do nosso Senhor, que as doces consolação do Espírito Santo de Deus, desça e repouse em cada coração. E todo o povo de Deus diga em uma só voz, amém. Salve o seu irmão e vamos em paz em nome do Senhor Jesus.